Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, desejando-lhes desde já um 2025 pleno de paz e progresso espiritual. Foi-nos solicitado conversarmos um pouco sobre a transição planetária. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: os tempos anunciados por Jesus já se fazem presentes na história atual, reclamando um esforço gigantesco de aperfeiçoamento moral dos humanos, cuja grande maioria continua alheia ao chamado do Cristo. Urge melhorar, para que o pior não se suceda às criaturas. Se nós pudéssemos fazer um diagnóstico da situação da humanidade contemporaneamente, perceberemos nós que a intolerância parece estar sendo a marca desta contemporaneidade. As pessoas não se suportam por conta da religião, do partido político, do time de futebol, da opção sexual e por aí vai. Em todas as discussões, a intolerância prepondera. Observamos também que o lar, este agrupamento familiar, tem sido duramente atingido por essa intolerância. E some-se a ela, a intolerância, a impaciência. As pessoas estão muito impacientes. Nas residências, hoje, cada cômodo tem sua TV, seu notebook e tudo mais que transforme o ambiente num verdadeiro gueto. E cada um faz daquele gueto o seu mundo. Observa-se também que em muitos lares, as principais refeições da família deixaram de ser compartilhadas por todos, por diferentes razões. E parece que ninguém se esforça para ceder em alguma parte. É fato, então, que esse estado de coisas gera um campo vibracional que se soma a outros campos vibracionais que lhes são semelhantes, criando uma egrégora planetária densa e pesada, e da qual se valem os espíritos trevosos, os adversários espirituais. Quando se fala em transição planetária, não se pode olvidar, não se pode esquecer o pensamento de Kardec acerca desse tema. Diz-nos Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, no item 14 do capítulo 18 da última obra da codificação, que é a Gênese,
publicada no dia 6 de janeiro de 1868. Kardec diz assim: a humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada. Compreende a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível, para margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que chega agora a humanidade. Da adolescência, ela passa à idade viril. E é quando ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transborda a vida, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio. Olha que forma inteligente que o Kardec escolheu para conceituar transição. Nós saímos com grande dificuldade do nosso estado, de nossa fase primitiva, do nosso mundo primitivo, e entramos no mundo de expiações e provas. E vimos, há um certo tempo, na grande luta para saltar do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E o Kardec, então, apresenta as características pelas quais a humanidade luta por isso. A transição planetária é fundamentalmente a transição da humanidade. Como de praxe, nós buscamos uma base evangélica para dar sustentação a essa reflexão. E, neste caso, esta base está pautada no sermão profético, que é também chamado de sermão escatológico, cuja narrativa é feita por 3 dos 4 evangelistas dos evangelhos sinóticos: Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21. O único que não descreve o sermão profético é João. A narrativa de Mateus descreve o sermão profético em 5 itens: o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a exortação à vigilância e a parábola dos 2 servos. Ao lado da base evangélica, buscamos uma base doutrinária e, neste caso, encontramos-la na obra Gênese, capítulo 18. Qual é o marco referencial da transição planetária para o Espiritismo? No Espiritismo, a transição planetária é vista como um momento de mudanças profundas e aceleradas, tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual. A Terra está passando por um processo de transformação no qual os espíritos que habitam o planeta estão sendo chamados a evoluir espiritualmente. E aqueles que não quiserem mudar, se transformar, serão convidados a deixar o planeta, indo para orbes menos evoluídos. Ou seja,
para mundos cujo desenvolvimento espiritual seja compatível com o da criatura renitente, teimosa, que não quer transformar-se, que não quer evoluir. Esse é o marco referencial da transição. Muitos perguntam: quando começou a transição planetária? Uns dizem que a transição começou com a vinda de Jesus, que, reconhecendo o lastimável estado de moralidade da humanidade, veio até nós com a lei maior do amor. Outros consideram que a transição planetária aconteceu 100 anos antes da chegada do Espiritismo. A chegada do Espiritismo é 1857, 100 anos antes é 1757. Esta data está em plena Revolução Francesa, uma grande transformação que a humanidade sofreu. A data seguramente é o que menos importa. Importa de fato tudo o que tem acontecido nestes últimos 300 anos e que foi profetizado por Jesus em seu sermão profético. Evidentemente que, quando se fala em transição planetária, isso gera uma grande expectativa. No item 5 do capítulo 18 da Gênese, a obra escolhida para a base doutrinária desta reflexão, o codificador Allan Kardec atesta que a humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, diz Kardec, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Diagnóstico preciso. A humanidade avançou muito, principalmente do ponto de vista científico, tecnológico, mas do ponto de vista moral, muito pouco foi o progresso. E o Kardec assinala o que deve caracterizar esse mundo de regeneração. E assinala, mais uma vez, usando uma trilogia, que é o reinado da caridade, da fraternidade e da solidariedade, cuja consequência natural será o que ele chama de bem-estar moral. Então, não restam dúvidas de que estas condições vividas pela humanidade são portadoras de inquietudes a despeito do progresso intelectual alcançado até então. Mas no item 27 desse capítulo 18 da Gênese, em função desse progresso intelectual, Kardec diz: entretanto, no dizer dos espíritos, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Olha que interessante. Então ninguém pense que a transição planetária implica na destruição total do planeta, com aniquilamento total da humanidade. Não. Naturalmente, os maus serão retirados
Aqueles empedernidos, renitentes, que não querem progredir espiritualmente, serão retirados do planeta, tanto do ponto de vista encarnado quanto desencarnado, levados para mundos que lhes sejam compatíveis com o seu estágio ou estado de desenvolvimento espiritual, e novos chegarão, espíritos mais iluminados chegarão para a grande fase das luzes que a humanidade haverá de experimentar. E este período que estamos vivendo agora é exatamente denominado de transição. Primeiro porque ele está localizado entre duas gerações bem diferentes. Digamos, a geração empedernida, renitente, que não quer dar tratos à bola em relação ao progresso espiritual, e uma geração que chegará mais desenvolvida espiritualmente. Essa é a primeira razão da transição. A segunda é porque, com o acelerado crescimento intelectual, o espírito descurou o seu crescimento moral. Preocupou-se tanto com a ciência e com a tecnologia que esqueceu de desenvolver-se moralmente. Você pode observar isso lá no item 28 do capítulo 18 da Gênesis. Então, na época atual, os elementos dessas duas gerações, a que sai e a que chega, se confundem. E colocados num ponto intermediário, como diz o Kardec, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. A que parte é dos empedernidos, a que chega das luzes. Agora, é fato que essas duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista bem opostos. Pela natureza das disposições morais de cada um, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, é muito fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Sim, porque muitos desses novos espíritos já estão entre nós. Há mais de 30 ou 40 anos eles já estão presentes na Terra. E quando você pega um da velha geração, e não estamos falando de idade cronológica, estamos falando de desenvolvimento moral. Quando você pega um da velha geração e compara com um da nova geração, a diferença é brutal. Seguramente você tem uma dúvida e deverá perguntar-nos quando ocorrerá a transição planetária. E eu lhes direi: querem saber o dia, o mês e a hora? Tem interesse nisso? Bom, com a palavra o Mestre Jesus, segundo narrativa do evangelista Mateus, no versículo 36 do capítulo 34 do seu evangelho. O que disse Jesus? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, meu querido amigo, não sabemos. Nem Jesus sabe, só Deus. Mas eu gostaria de chamar a atenção para possíveis fraudes que estejam presentes no mundo atual em relação a essa questão da transição planetária. Aqueles que se arvoram de dizer com uma segurança, entre aspas, quando acontecerá isso. E para estes, e para proteger a sua curiosidade, eu peço que você leia o item 8 da questão 267 do capítulo 24 do livro dos Médiuns. O capítulo 24 trata da identidade dos espíritos. E esse item 8 da questão 267 reflete sobre o assunto modo de se distinguirem os bons dos maus
espíritos. O que está escrito neste item 8? Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. Preste bem atenção que os espíritos disseram. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Portanto, se alguém disser a transição planetária vai acontecer dia 18 de agosto de 2025, não acredite. Olha o que os espíritos disseram aqui no item 8 da questão 267 do Livro dos Médiuns. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Agora, é fato que existem sinais predecessores desta transição planetária e que já haviam sido descritos por Jesus lá no sermão profético. Se você for lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, existe uma parte da narrativa que eu chamo de o anúncio iminente. Por quê? Porque Jesus disse para eles: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E eu queria destacar logo agora que o fim não está no sentido de encerramento, mas no sentido de finalidade. Ou seja, guerras e rumores de guerra vão acontecer, mas isso ainda não vai cumprir a finalidade da transição. Em seguida, Jesus disse: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Nós temos visto isso acontecer ou não? E Jesus, para esse primeiro bloco, diz assim: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, isto vem acontecendo na história da humanidade em diferentes momentos. Veja, por exemplo, as 2 guerras mundiais. Que coisa horrorosa. E todas as outras guerras menores, guerra do Vietnã, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, agora a guerra da Ucrânia. Tudo isso, disse Jesus naquela época, são o princípio de dores. O segundo bloco de sinais predecessores, eu digo que contém 2 advertências, um convite e o anúncio do que virá. Por quê? Em 4 versículos, Jesus diz isso claramente para todos nós. 2 advertências. Ele diz, no versículo 11 do capítulo 24, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Certo ou errado? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Temos observado isso? Claro. O mal tomou tanto conta do coração e da mente da humanidade que muitos estão desistindo. É assim mesmo, não vai dar certo.
Deixa para lá. Quem sabe Deus faz alguma coisa. Muitos perderam a capacidade, a vontade de lutar, porque a iniquidade se espalhou de tal forma que anulou a vontade da luta em favor do amor, em favor do bem. Mas aí Jesus diz algo importante. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Novamente, Jesus usa a palavra fim, que não significa o encerramento, o término, não. Quem perseverar até o fim é aquele que conquistar a finalidade, aquele que alcançar a finalidade, que alcançar o objetivo. E aí ele arremata dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Novamente a palavra fim, que não está no contexto de término, de encerramento, não, mas de cumprimento da finalidade. Qual é o cumprimento da finalidade? O evangelho de Jesus será conhecido e praticado por todos. Você pode até dizer, mas isso não é utópico? Mas a pergunta que eu faço é, mas não é o desejável? Tudo que é desejável, se for buscado com perseverança e fé, é alcançável. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, fui buscar no item 27 do capítulo 18 da Gênesis uma frase belíssima de Kardec, que inclusive atende a este pressuposto anunciado por Jesus lá no sermão profético. Kardec diz: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Olha que fantástico. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoe os espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Ou seja, a transição daquela velha geração para a nova geração. A transição das trevas para a luz. Tanto entre os que estão na terra, quanto os espíritos que fazem parte da egrégora terrena. Mas eles deverão ter um único propósito na vida, que é a prática do bem. Por isso que Jesus disse no sermão escatológico, mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que cumprir a finalidade, esse vai ser salvo, porque esse vai fazer parte dessa nova geração. Serão os espíritos bons que povoarão a terra. O assunto é extenso, meu querido amigo, minha querida amiga, razão pela qual nós dividimos a transição, o assunto transição planetária, em duas partes. Hoje estamos apresentando a primeira e em nossa próxima volta a esta casa concluiremos o assunto apresentando a segunda parte. Esperando ter contribuído para o esclarecimento inicial deste assunto, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e renovo o desejo para que 2025 seja um ano de grande progresso espiritual para todos nós. Um forte abraço.